Tite complicou o Corinthians com mais um não. Complicou como assim? Vou dizer para vocês, mas tem duas notícias boas. Hugo Souza e Igor Coronado voltou a treinar. Será que estarão prontos para o jogo de quinta-feira pela Sul-Americana ou não? Vou trazer tudo isso para vocês aqui agora, mas antes, deixa aqui o seu like, curte, compartilha com seus amigos. Eu sou Elieldo Silva, comentarista dos canais TV Esporte Pedra Branca. Vem com a gente, esse é o canal do esporte, onde vocês ficam sabendo de tudo. Olha, o Tite complicou o Corinthians dessa vez. Dessa vez é sem perdão da Fiel, né? Tenho duas notícias boas do Corinthians sobre Igor Coronado e Hugo Souza, mas antes deixa eu falar para vocês aqui de Libertadores, porque hoje tem Libertadores, né? Hoje tem Flamengo em campo, enfrentando a LDU, jogo muito importante para o Flamengo, cujos palpites já estão aqui no nosso canal, viu? Procura aqui os palpites, está em algum lugar do canal aqui para vocês. Temos também Internacional e Atlético Nacional. Esse jogo é às 21 horas e 30 minutos, o jogo do Flamengo às 19 horas, né? O Flamengo precisa mais do que nunca da vitória. Internacional, né? Joga em casa, é um time difícil. O Atlético Nacional, temos que ter esse cuidado de dizer isso, mas também os palpites já estão aqui no canal para que você possa desfrutar dos nossos palpites, que acertamos mais de 90% dos nossos palpites aqui no nosso canal. Esses são os destaques da Libertadores, dois times brasileiros jogando hoje, né? Digamos que os dois precisam da vitória, é claro. Libertadores tem sempre que vencer, mas o Flamengo corre risco. Se perder hoje para a LDU, acho que fica fora da Libertadores. Voltando a falar do Corinthians, antes de eu falar de Tite, porque eu vou desabafar com certeza, temos que falar primeiro aqui de Hugo Souza e Igor Coronado. Igor Coronado pode voltar. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não confio mais no Igor Coronado. Ele reclamou que o Ramon Dias não estava dando para ele chances, né? Mas ele teve suas oportunidades sim. Ele teve oportunidade sim, jogou pelo Corinthians, não passou aquela confiança que passou o Rodrigo Garro. Ele é o principal substituto de Rodrigo Garro, todo mundo sabe disso, mas ele não tem feito com que o torcedor do Corinthians tenha 100% de confiança, parecido com o Matheus Donelli, que tem ganhado suas chances, né? Tem ganhado suas chances, mas não tem aproveitado tanto assim, apesar da defesa do Corinthians ser muito ruim. E o Hugo Souza voltou a treinar, né? E provavelmente, eu não tenho 100% de certeza, mas vou averiguar as notícias para vocês. O Hugo Souza volta contra o Racing pela Sul-Americana. E o Igor Coronado também provavelmente estará disponível para ser o 10, né? O 10 não, porque o 10 é o Memphis, né? Mas dentro de campo, digamos assim, não importa a camisa que ele vai vestir, mas ele vai fazer a função de um camisa 10 no Corinthians, o Igor Coronado. Mas a notícia boa mesmo é que volta o Hugo Souza, com certeza. E o Tite, velho? Rapaz, o Tite é uma pedra no sapato do Corinthians. Ele complicou o Corinthians. O Tite complicou o Corinthians dessa vez. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes de dizer aqui que a nota que ele fez aqui, eu nem vou ler para vocês porque vocês já viram. Alegando problemas de saúde, eu não estou aqui duvidando da saúde de Tite, de jeito nenhum. Mas, vamos prestar aqui atenção, vamos raciocinar comigo, vocês aí, que acompanham o futebol e são torcedores do Corinthians, como eu também sou torcedor do Corinthians, né? Porque uma semana atrás, Tite estava negociando com o time da Arábia e não tive esse problema de saúde, né? Sexta-feira, quando ele deu sinal de positivo para o Corinthians, ele não estava com esse problema de saúde, estava? Não, né? Então, a gente fica pensativo com isso. O Corinthians virou refém do Tite, infelizmente. E qual foi o problema que ele gerou para o Corinthians? Lembra que eu trouxe para vocês aqui que tinha outros treinadores, inclusive até o Carille foi citado? E foi descartado Carille, né? Castro, e foi descartado também Dorival. Por que foi descartado Dorival? Porque Tite deu sinal de positivo. Quando ele deu sinal de positivo por ser ídolo da equipe do Corinthians, perdão, aí o torcedor corintiano ficou eufórico e a diretoria do Corinthians também. E aí, quando estava tudo acertado, vou já falar qual foi o problema que ele criou, mas quando estava tudo acertado, o Tite vinha hoje, terça-feira, para o Corinthians,
8 horas da manhã tinha reunião, né? O café, com certeza depois da reunião ou durante a reunião. E à tarde o Corinthians já ia treinar sob o comando de Tite. E aí, pela madrugada, eu fiquei tão nervoso que gaguejei, né? Mas é normal. Torcedor corintiano é assim mesmo. Apesar de eu estar aqui como jornalista. Mas não tem problema. O coração é o mesmo. Corintiano. À tarde foi mudado o treino do Corinthians da manhã para tarde por causa do Tite. E aí o Tite, de madrugada, seu filho faz a publicação que Tite não vem mais para o Corinthians, alegando problemas de saúde, né? Problema de saúde. E aí chocou todo o corintiano, que seja jornalista, que seja desportista, que seja só torcedor, que seja o que for. Mexeu com os corintianos. O Tite mexeu. Qual foi o problema que ele criou agora dessa vez? Olha, vocês acham que o Dorival vai vir pelo mesmo preço que ele vinha? Se ele foi colocado em segundo plano ou terceiro plano? Não vai. Se o Corinthians for buscar Dorival hoje, ele vai dizer, olha, eu estava quase acertado por um salário, por esse preço aqui. Mas agora, já que eu fui colocado em segundo plano, meu preço é esse aqui agora. E o Corinthians, se quiser o Dorival, tem que pagar. A mesma coisa com o Castro. A mesma coisa. Quando sentar para conversar com o Castro, ele vai dizer, olha, vocês me colocaram em segundo plano, né? Então, Fabião Soldado, é o seguinte, cara, só dá para ir por isso. E se o Corinthians quiser, tem que pagar. Viu? Por isso que eu digo a vocês, Tite causou um problema sério no Corinthians. Corinthians tem que parar de ser refém de Tite. Isso é uma vergonha para a nação corintiana, uma vergonha das grandes e, principalmente, quando se trata de treinador e quando se trata de precisão. Corinthians tem jogo importante pela Sul-Americana e contra o Flamengo no Brasileirão. Será que o Tite ficou com medo do Flamengo? Será que o Tite está doente? Ou ele está indo para a Arábia ganhar milhões e milhões e mais milhões? Hein? Ainda bem que eu não coloquei 100% confirmado. Coloquei 99,9%. Porque eu aprendi com um homem chamado Gustavo Berton que a gente nunca deve cravar enquanto a caneta não assinar. Essas são as informações. São essas informações. Quer ficar bem informado? Se inscreve no canal e vem com a gente.